Nessa análise de hoje eu quero discutir com vocês dois temas diferentes. O primeiro assunto que eu trago para discussão aqui diz respeito ao funeral do Shinzo Abe e vamos discutir o cenário político e geopolítico em torno desse funeral aí que eu acho importante. A mídia está dando uma repercussão a isso e por causa, logicamente a mídia está dando uma repercussão a isso por causa da estrutura de segurança que foi montada, porque tem um burburinho político em torno da figura do Shinzo Abe. Me desculpem por não ter falado antes. Já discuti isso aqui no canal, mas para quem está chegando novo, volto a discutir esse tema. O Shinzo Abe é o ex-primeiro-ministro japonês que governou o Japão por bastante tempo. É uma figura que na história recente do Japão me parece o maior líder político japonês da história recente. Então, da história recente que eu falo no Japão pós-Segunda Guerra. Então, o Shinzo Abe tem toda uma representatividade porque ele vai tentar reconstruir uma certa aura de força japonesa, algo que tinha se perdido depois da Segunda Guerra Mundial por causa da derrota para os Estados Unidos. Então o Shinzo Abe retoma isso. Só que justamente por retomar essa aura mais forte de um Japão menos, entre aspas, pacifista, não é nem essa a ideia, na verdade, né? Embora se fale muito de um Japão pacifista, mas aquilo ali ele foi subjugado e até por isso tem essa postura muito mais passiva do que pacífica. O Shinzo Abe foi contra isso e justamente por isso ele é uma figura que também desperta uma certa aversão de porções da sociedade japonesa, embora tenha um apoio enorme também da sociedade japonesa, e o seu funeral existe em torno desse funeral dele um ambiente político que eu quero discutir com vocês aqui para continuar discutindo a figura do Shinzo Abe, que é sim uma figura política e geopolítica bastante importante e bastante interessante, inclusive. Já o outro tema que eu vou discutir com vocês aqui, lembrando, tá? Me desculpem também por não ter avisado, às vezes a gente toma um assunto como se todo mundo soubesse, mas tem gente que pode estar por fora, ninguém é obrigado a saber tudo o tempo inteiro. Shinzo Abe foi assassinado recentemente, algumas semanas atrás, o discurso é por causa de fanatismo, por causa de uma questão religiosa ali, mas eu acho que a coisa não vai muito por aí, mas não quero aqui também levantar nenhuma teoria muito especulativa, mas acho que tem alguma pauta política mais ampla por detrás disso, mas também não é o objetivo falar aqui nessa análise de hoje, muito embora eu vá deixar sempre subentendido isso, porque eu acho que é importante para a nossa compreensão. Então esse é um dos temas que eu vou discutir hoje aqui com vocês. O outro assunto que eu quero discutir é o fato de que estão acontecendo referendos em territórios ucranianos para ver se esses territórios farão ou não parte da Rússia. Os resultados até o momento em que eu estou gravando essa análise aqui é de que toda a população, a maior parte da população desses territórios, com todos os votos praticamente já dados, apontam para um ok e sim, queremos fazer parte do Estado russo. Ou seja, esses povos optaram por deixar de fazer parte da Ucrânia e passar a fazer parte da Rússia. Essas regiões são Zaporíжья, Kherson, Lugansk e Donetsk, sendo que Lugansk e Donetsk fazem parte das repúblicas independentes do Donbás que já haviam proclamado a sua independência com o apoio da Rússia. A Rússia havia reconhecido isso. Porque quando a gente retorna para o episódio do Euromaidan, lá em 2013 e 2014, a gente percebe que a emergência ao poder de grupos que fazem um discurso de pureza racial, inclusive foram financiados amplamente pelos Estados Unidos, a gente percebe que nesse momento alguns grupos sociais, algumas regiões da Ucrânia, etnicamente russas, não se viram representadas dentro desse aparato político e resolveram afastar-se até porque o movimento contra esses grupos de proibir a língua russa, uma série de ataques à cultura russa foram promovidas pelos governos a partir de então. Então, desde o Euromaidan, a coisa ficou instável. A Crimeia fez um referendo e optou por separar-se da Ucrânia e fazer parte da Rússia. A Rússia deu respaldo militar para isso e a Crimeia hoje está integrada ao território russo, embora não reconhecido pelo atlanticismo por motivos óbvios de divergência geopolítica. Agora, Zaporíжья, Kherson, Donetsk e Lugansk seguem o mesmo princípio e a Rússia vai começar um processo de transição, e é isso que a gente vai discutir hoje aqui nessa análise também. Para entender as operações russas que estão acontecendo na Ucrânia e todo esse entrevero aí, é preciso voltar mais na história. Se a gente começar a partir de fevereiro,
que é quando teve o início das operações, final de fevereiro, e a partir dali tentar entender a coisa toda, colocando como prisma de perspectiva aquilo que a mídia corporativa apresenta, inclusive a quantidade de gente me xingando aqui, ela é enorme. Não tem nada a ver isso que tu está falando. O certo é que o Putin quer dominar o mundo, quer dominar a Europa, e os Estados Unidos estão lutando contra eles. É mais ou menos a visão que a mídia corporativa está passando, o heroísmo do Zelensky. Então, se for tentar entender só a partir do dia 24, não sei se foi 24 ou 27, não me recordo bem, final de fevereiro, o início das operações ali, não vai entender nada. É preciso entender o que foi o Euromaidan, porque que teve todo um apoio norte-americano ao Euromaidan, então tem muita coisa que tem que entender para compreender isso que está acontecendo agora lá. O contexto energético europeu também entra aí, um contexto de crise sistêmica do atlanticismo como sistema geopolítico tem que ser entendido também. A crise, que é um projeto dentro desse arranjo, também tem que ser compreendido. Então são todos temas que eu estou discutindo aqui e é preciso ter uma paciência para entender isso aí tudo. Mas vamos falar do Shinzo Abe, depois eu volto nesse tema e a gente faz um fechamento. Então, como sempre, trago as minhas anotações e em torno das minhas anotações eu vou desenvolvendo os meus raciocínios, como eu costumo fazer todos os dias aqui no canal. Começo discutindo a questão do Shinzo Abe e depois a gente fala um pouquinho sobre os referendos. Primeira reflexão que eu trago, primeira anotação que eu trago aqui. O funeral de Shinzo Abe está produzindo uma ampla repercussão midiática. De um lado, um forte aparato de segurança, um enorme aparato de segurança, até porque a circunstância da morte do Shinzo Abe acaba habilitando a necessidade disso. E do outro lado, grupos que protestam contra o saudosismo do Shinzo Abe em relação à era Meiji. Solicito que tu faça uma pesquisa, aprofunde, estude esse contexto da era Meiji e do início desse sentimento nacionalista japonês que culminou lá na Segunda Guerra Mundial com uma derrota japonesa, e a partir deste momento, dessa Segunda Guerra, o Japão tendo uma postura submissa em relação ao atlanticismo, em relação aos Estados Unidos, em relação aos grupos que derrotaram o Japão. E o Shinzo Abe retoma esse sentimento pré-Segunda Guerra e por isso ele tem uma aversão de porções da sociedade japonesa, até porque ele nega muitos fatos delicados que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial. E um dos fatos, se vocês observarem tudo que foi feito pelo Japão na Segunda Guerra Mundial, são atividades atrozes. Tem campo de concentração organizado pelos japoneses, tem pesquisas horríveis feitas pelos japoneses, muitas delas com o povo chinês. Tem a questão das casas das mulheres de conforto, que era um sistema internacional de tráfico de mulheres e para prostituição que foi desenvolvido pelo Japão também. Mulheres chinesas de vários países da região ali, mulheres sul-coreanas, a Coreia do Sul tem um grande sentimento, um grande ressentimento histórico em torno disso. Inclusive a Coreia do Sul não tem boas relações, eu digo históricas, o povo sul-coreano não tem uma boa imagem histórica do Japão por causa desse passado expansionista. Então tem muita coisa que o Shinzo Abe nega e que incomoda um pouco o povo japonês. Então existem parcelas da sociedade japonesa que realmente não gostam daquilo que o Shinzo Abe representa. Então existe uma certa polarização em torno do tema Shinzo Abe. Mas tem muita gente que gosta do Shinzo Abe, não fosse assim ele não teria sido uma liderança japonesa por tanto tempo. Ele busca resgatar essa ideia do Japão grande e esse Japão expansionista, nacionalista, desenvolvimentista. Só que, sendo que o desenvolvimentismo o Japão conseguiu fazer, é uma economia forte, sólida, industrial, tecnológica, só que o aspecto militar ficou no segundo plano, ou seja, o Japão ele é uma potência econômica que não tem um lastro militar para defender os seus interesses. Isso o Shinzo Abe queria mudar e por isso ele sofre críticas de setores da sociedade japonesa, mas é apoiado por outra porção da sociedade japonesa por tentar buscar esse legado da era Meiji e trazer isso para o atual momento. Trago mais uma reflexão aqui para a gente discutir. Os Estados Unidos, e aí tem uma questão bastante ambígua aqui, né? Os Estados Unidos hoje estimulam o saudosismo da era Meiji para reforçar o Japão como um polo contra a China, sendo que lá no passado, se vocês voltarem na Segunda Guerra Mundial, o adversário do Japão foram os norte-americanos. Quem derrotou o Japão na Segunda Guerra Mundial, quem fez parte da derrota do Japão, foram os norte-americanos.
Inclusive aquele episódio histórico das bombas de Hiroshima e Nagasaki, que marcaram o final da Segunda Guerra Mundial e a subjugação japonesa. Só que percebam como a história muda. A história ela vai se repetindo e por isso aquela ideia da história se repete como farsa. Hoje, os norte-americanos apoiam isso para que esse sentimento expansionista japonês possa fazer frente ao poderio chinês. Então, quem ontem era inimigo, hoje é aliado porque encontramos um adversário maior pela frente. E o Shinzo Abe surfou essa onda do apoio norte-americano para tentar ampliar efetivamente o poderio militar japonês, já que os norte-americanos estavam dando esse apoio. Só que aí não se sabe se o Shinzo Abe fazia isso para, no final das contas, ter um Japão mais autônomo, inclusive para não ficar mais subjugado em relação aos Estados Unidos. Então eu aproveito, me torno forte e lá na frente a gente consegue um nível maior de independência. Ou se o Shinzo Abe fazia isso realmente para virar uma força auxiliar dos Estados Unidos. Eu acho que a primeira hipótese é mais cabível, por isso que a figura do Shinzo Abe era uma figura mais perigosa. E isso pode ter a ver muito com a forma como ele morreu, o assassinato dele pode estar nisso. Figuras que querem essa emergência militar japonesa, mas que buscam usar a figura do Shinzo Abe, a imagem dele como escada, mas evitando que o projeto do Shinzo Abe de maior autonomia. Pode ser isso, a gente pode especular muita coisa nesse atual momento, porque o assassinato se deu em circunstâncias muito esquisitas, falhas de segurança enormes, tem muita coisa suspeita nesse assassinato do Shinzo Abe aí, e isso abre possibilidade para fazer a gente refletir sobre algumas questões importantes sobre esse tema. Trago mais uma reflexão para essa discussão. Trago mais uma reflexão. Existe uma ambivalência na relação entre Shinzo Abe e os interesses dos Estados Unidos. Porque, ao mesmo tempo em que existia um apoio ao Shinzo Abe dos Estados Unidos, o Shinzo Abe existia, né? O Shinzo Abe morreu, mas é o projeto do Shinzo Abe, que de certa forma continua ali, mas não sei se com a mesma ideia de autonomia e independência. Ao mesmo tempo em que existia um apoio norte-americano à política do Shinzo Abe, também havia um movimento do Shinzo Abe em aproveitar esse apoio para criticar a subjugação do Japão, que em boa medida é a responsabilidade dos Estados Unidos. Então é como se o Shinzo Abe surfasse a onda de ser anti-China para fortalecer o Japão e sair do grilhão dos Estados Unidos. Mas lógico que esse é um movimento bastante complexo. Só que o Shinzo Abe fazia esse movimento e nisso havia o quê? Há uma ambivalência. De eu apoiar aqui, como os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos apoiarem uma política que busca sair do seu jugo, mas faz isso para que o Japão torne-se um problema contra a China. E o Japão faz esse movimento de apoio nos Estados Unidos para se desvencilhar dos Estados Unidos e ser uma força contra a China. E contra os Estados Unidos também. Então existe um movimento inteligente do Shinzo Abe explorando isso. Por isso que ele foi a figura política que ganhou apoio da sociedade japonesa por uma boa quantidade de tempo. Trago mais uma última reflexão sobre esse tema e a gente fala da Rússia. O tom militarista do funeral vai na linha do que Shinzo Abe buscava fortalecer. Então, o funeral militarizado do Shinzo Abe, com aparato de segurança, tem tudo a ver com o Shinzo Abe. Por isso que a ideia parece que o Shinzo Abe, não estou levantando nada desse tipo, só estou tratando liricamente do assunto. É como se o Shinzo Abe, a morte dele, pudesse catapultar o seu próprio projeto. Não estou dizendo que ele deu a sua vida pela pátria, não estou dizendo nada pela pátria, não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que o funeral dele tem tudo a ver com o tipo de sociedade, o tipo de visão de Japão que ele buscava. Com uma segurança forte, militarizado, uma cerimônia bastante militarizada. Então tem tudo a ver com Shinzo Abe aquilo ali realmente. A questão é se o assassinato dele está dentro de um projeto de autonomia japonesa ou se está dentro de um projeto de fortalecer o Japão para ser uma peça, um braço, um componente de ação dos Estados Unidos. Uma pecinha com uma espécie de OTAN, um núcleo da OTAN asiática contra a China. Temos que pensar sobre esse evento aí. Quem quiser comentar, fique à vontade. Cabe muita discussão aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a questão dos referendos então. Trago uma notícia. Todos os referendos nos territórios ucranianos, ou antes-ucranianos, é o que tudo indica, tiveram como resultado um amplo apoio
a aderência à Rússia. Lugansk, Donetsk, Kherson, Zaporígia e a Crimeia já tinha ido antes. Então a gente tem essas regiões aí compondo a Rússia, e a Rússia, a partir deste momento, ela não recua do que está posto. A Rússia não vai voltar atrás, até porque assim, houve o referendo, as pessoas querem fazer parte da Rússia, a Rússia vai fazer uma operação para anexar esses territórios, de organização para anexar esses territórios, e a partir desse momento, o significado do que essas regiões representam muda, o significado muda. Trago mais uma notícia. A Rússia botará em marcha a partir de agora, inclusive acho que vai ter uma fala do Putin, né? No momento que eu estou gravando, eu gravo sempre no dia de véspera, tá? Então no final da tarde da véspera de quando se torna público esse vídeo. Esse vídeo fica público ali pelas 9 da manhã, eu gravo umas 12 horas antes, mais de 12 horas antes, no final da tarde do dia anterior. Então até o momento são as informações que eu tenho. Se já rolou a fala do Putin, por favor me perdoem que eu estou gravando aqui um dia antes, aqui mais de 12 horas antes. Então repito, a Rússia botará em marcha o plano de anexação desses territórios antes ucranianos. Então os territórios que eram da Ucrânia fazem parte da Rússia agora, e a Rússia vai botar um plano em marcha para anexar. A grande questão aqui polêmica e a grande questão, o momento de risco, a tensão está em torno do fato de que o atlanticismo não reconhece esses referendos. Não reconhecendo esses referendos, assim como a Ucrânia também logicamente não reconhece, ela pode atacar esses territórios como se esses territórios ainda fossem ucranianos. Só que a Rússia, por causa dos referendos, vai afirmar a partir deste momento que são território que fazem parte da Rússia. Então, se o atlanticismo, a Ucrânia, atacar esses territórios, é como se fosse um ataque contra a Rússia. E sendo um ataque contra a Rússia vai responder de uma maneira completamente diferente como vinha atuando. Uma coisa é a intensidade da campanha com operações russas dentro da Ucrânia. Outra coisa, a partir de agora, em termos legais para a Rússia, é como ela vai considerar um ataque a esses territórios, que é um ataque a ela. Então a intensidade de um processo e de outro mudam. E a resposta, logicamente, vai mudar também. Os referendos não são reconhecidos pelo atlanticismo, basta vocês ligarem... Como é que eu sei disso, Thiago? Liga a TV da tua casa, assiste, sei lá, as emissoras aí da mídia corporativa, abra os jornais da mídia corporativa e vão na parte internacional e vejam como é que eles estão tratando isso. Aí vocês vão perceber qual é a opinião da OTAN, qual é a opinião dos Estados Unidos, qual é a opinião do governo Zelensky. Que os referendos não foram legítimos porque foram referendos forjados pela Rússia, que é a mesma coisa que é dita sobre a Crimeia. Então, essa é a posição, essa é a tensão do momento. Esses territórios são reconhecidos como russos pela Rússia, mas não são reconhecidos pelo atlanticismo, o que significa que ataques podem acontecer e a intensidade da resposta russa vai mudar. Trago uma última reflexão justamente sobre isso. A anexação desses territórios faz com que ataques contra eles sejam interpretados pela Rússia como ataques contra o território russo a partir de agora. E a Rússia, o Vladimir Putin já falou num pronunciamento recente que vai responder com todos os meios disponíveis. Como na mesma sentença, na mesma estrofe, o Vladimir Putin tinha utilizado ali na mesma conjunto de discussões, tinha falado que não vai tolerar chantagem nuclear, o pessoal pegou isso, juntou com vou usar todos os meios disponíveis para dizer que o Putin vai com tudo que tem para cima da Ucrânia e do atlanticismo, inclusive com o armamento nuclear, sendo que ele nunca disse que ia usar o armamento nuclear como primeira opção. Ele disse, não tolero chantagem nuclear, usaremos todos os meios disponíveis para defender a integridade do território russo. Então a coisa ficou meio subentendida, a mídia falou como o Putin buscando transformar todo o Ocidente num deserto radiativo, então a coisa mudou de perspectiva e a tensão é justamente essa. Vamos acompanhar aí os próximos capítulos dessa história aí e, como sempre, eu vou discutir aqui com vocês, logicamente. Dito isso, paro por aqui, gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar esse canal independente, todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Pode apoiar através do Apoia-se, que é uma plataforma que permite apoio por boleto ou por cartão. O link está na descrição aqui embaixo, é www.apoia.se/verdade concreta. Esse é o Apoia-se. Ou pode apoiar pelo Pix, a chave Pix está na descrição aqui embaixo, é uma chave de e-mail, mas eu te digo também,
é pixverdadeconcreta@gmail.com, pixverdadeconcreta@gmail.com. Dito isso, vou parando por aqui e tchau. Agradeço a todos que apoiam, nunca posso deixar de fazer isso, porque são vocês que mantêm esse trabalho aqui funcionando. Não fossem vocês, não haveria possibilidade para esse trabalho independente. Agora sim, dito isso, paro por aqui e tchau para vocês.